Afinal, essa Selic mais alta e a sinalização do Banco Central que vai continuar aumentando a taxa de juros no Brasil pode prejudicar os investimentos em bolsa de valores ou não? Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Faz algum tempo que eu gostaria de gravar esse vídeo, principalmente que esse viés de aumento das taxas de juros, ele já não é de hoje. Ele é um processo que iniciou alguns meses atrás, especialmente logo a partir de fevereiro. E a única dúvida era se efetivamente ele teria forças para conseguir brecar o surto inflacionário aqui do Brasil, ou não. E até que ponto essa subida de taxa de juros poderia prejudicar o desenvolvimento econômico do Brasil face ao abismo que a gente caiu, não só o Brasil, o mundo inteiro caiu em função da pandemia do ano passado. Então, realmente, isso era uma equação bastante questionável e, nos primeiros instantes, se projetava algo na faixa aí até os 4,5%. Se imaginava que o governo ia conseguir manter a inflação dentro da meta, mas, como se viu, não foi possível. A inflação, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, a inflação anualizada de 12 meses passou de 8%. O IGPM a gente já nem olha mais, porque já estava acima de 30%. E, sem dúvida nenhuma, esse movimento ele acaba sendo necessário para fazer esse ajuste do que se chama de taxa de juros neutra dentro do Brasil. Porque até então, o que está acontecendo? A gente está com taxa de juros negativa. Num país que precisa drasticamente de funding para rolagem de suas dívidas, isso realmente é bastante complicado. Ano passado, a gente teve uma amostra de quando se erra a mão, né, se baixa a taxa de juros de forma exagerada, quando se levou para 2%, o mercado não aceita. E por isso que teve ágio da LFT, por isso que os fundos DI chegaram a render negativamente depois de 22 anos, causando até um susto por parte dos investidores mais conservadores, que sempre viam esse tipo de aplicação subir, né? Basicamente sempre subia. E nesse caso, deu ré. E aí como é que explica, né, uma situação dessas, onde o famoso dinheiro debaixo do colchão vai estar mais seguro do que no banco, que está rendendo de forma negativa? Então, esse ajuste ele se fazia necessário, inclusive, em função disso. Para quem tem acima de 40 anos, deve lembrar, na década de 80, quando nós tínhamos um dólar artificial, existia o câmbio negro que chegava a operar com 40%, 50% de ágio sobre o câmbio oficial. Tanto é que tinham empresas que exportavam, principalmente para a América Latina, faziam subfaturamento das notas, recebiam a parte fora do subfaturamento em espécie, em mãos no país estrangeiro, voltavam para o Brasil e trocavam esse dinheiro por um câmbio 40%, 50% mais alto. Então, loucuras que já aconteceram no Brasil. Quem é mais jovem nem imagina que isso acontecia, mas já acontecia. E, em certa medida, acabou acontecendo isso com a taxa de juros também. Porque você arbitra que é 2% e o mercado não aceita, ele te cobra 3%, vai ter o ágio e vai ter essas consequências que a gente acabou vendo, né? Mas aí, a grande resposta aqui, que vocês estão querendo ouvir de mim é: teremos influência negativa sobre a renda variável no Brasil? Num primeiro momento, sempre se tem um pouco de impacto negativo. Mas, particularmente, eu não acredito que mude estruturalmente o caminho da taxa, né? Eu acho que o mercado acionário do Brasil ele se desenvolveu muito nos últimos 2 anos, baseado justamente nesse contexto de taxa de juros mais baixa. E vale lembrar que o brasileiro está acostumado com altíssimas taxas de juros, né? Que eu sempre brinco, na memória celular do brasileiro é taxa de juro alta. Os rentistas, que tinham uma quantidade bastante significativa de investimentos em renda fixa, eles poderiam até viver disso, baseado na taxa de juros real que a gente recebia até pouco tempo atrás, 4, 5, 6 anos atrás. E mais tempo era pior ainda, né? Então eu me lembro quando se falava assim, ter R$1 milhão a uma taxa de juros aí real de 10%, você tinha de resultado acima da inflação sobre seus rendimentos, você com R$1 milhão até poderia, dependendo do estilo de vida que você tem, você poderia viver. Nesse novo contexto de taxa de juros a 2, você receberia R$20 mil. Então talvez dentro
de um padrão de vida isso não seja possível. Então aquele mesmo 1 milhão teria que ser 5 agora, na mesma proporção. E essa memória, o que acontece? O brasileiro, ele acabou descobrindo outros caminhos fora do mercado conservador. Haja visto o aumento drástico do número de CPFs na Bolsa de Valores. A gente partiu lá de 500 mil CPFs para acima de 4 milhões aí nos últimos meses. Esse número é significativo, ele continua aumentando e ele vai aumentar ainda mais. O investimento de risco e renda variável, nesse momento agora, ele sai de um simples especulativo para um movimento estrutural, ou seja, o brasileiro começa a se acostumar a investir na Bolsa de Valores como sociedade em empresas boas, né? Como contexto de crescimento patrimonial. Ok, a renda fixa mais robusta, com juros mais altos, ela atrai mais? Sem dúvida nenhuma, principalmente para aquela parcela que a gente é obrigado a deixar em liquidez, que até então a gente estava perdendo para a inflação, agora ao menos a gente vai empatar. Né? Nesse aspecto, esse dinheiro até fica um pouco mais preservado. Dentro de uma parcela um pouco mais conservadora de investimentos, se você estava, sei lá, com 40% a 50% de alocação em bolsa, você migra um pouquinho mais para a renda fixa, pode acontecer também, mas esse movimento ele não vai causar um estrago, digamos assim, no mercado de renda variável, a ponto de mudar a trajetória. No curtíssimo prazo, traz um pouco de volatilidade, isso impacta um pouco também os fundos imobiliários, apesar de eu particularmente achar que essa avaliação de comparar taxa de juros com aluguel é absolutamente errada. Na minha visão, fundo imobiliário ele tem que ser comparado com o mercado imobiliário e não com taxa de juros, mas ok, essa é a minha opinião, o mercado ele julga de forma diferente, né? Talvez tenha um pouco de impacto também em cotas de fundo imobiliário, mas não acredito em mudança estrutural. É mais ou menos assim, dá aquela sacudida, volatiliza um pouco, mas não tira da trajetória. E como o Banco Central já sinalizou que deve levar possivelmente até 6, 6,5, com uma inflação ou meta de inflação, na verdade a meta é 3,75, mas seria o teto da inflação em 5,75, praticamente deixaríamos o nosso juro real próximo de zero, e isso acaba não causando um estrago tão grande na renda variável. O que pode mudar? Quando a gente olha para as taxas de funding, né, de financiamento, principalmente financiamentos mais longos, o fato da Selic estar subindo, e tem muito financiamento indexado à taxa Selic, então é Selic mais taxa, geralmente os contratos mais longos eles são acordados, a gente pode ter uma redução do valuation de algumas empresas que têm endividamento mais longo, porque quando você traz essa dívida para valor presente, você é obrigado a computar o aumento da Selic, essa dívida ficou mais cara, então você tem uma diminuição de valuation baseado nessa dívida. Então companhias com endividamento um pouco mais longo e endividamento mais alto, elas podem sentir um pouco, mas será pontual, né? Então, sob o ponto de vista de analisar empresas, a gente tem que olhar, bom, qual é a empresa que está com um nível de endividamento X? Essa talvez sinta, né? Essa não, essa aqui não está, essa não sente talvez absolutamente nada. Num contexto que nem esse, talvez bancos sejam beneficiados num contexto de aumento de taxa de juros. Então, cada setor é um setor. Setor de construção civil, que necessita de uma intensividade de capital muito alto, porque são financiamentos de 15, 20, 30 anos. Nesse momento, boa parte deles também com tipos de indexadores ligados à taxa de juros, podem sentir um pouco. Mas eu acho que sente no curtíssimo prazo, que à medida que o país vai se ajustando, a taxa de juros volta a perder aquela gordura, né, aquele 5,80, na minha visão, um total exagero, devia ter no mínimo uns 20% de taxa de risco embutida aí. Sei lá, se volta para 4,80, 4,70, 4,60, ele volta para uma normalidade, ajuda o controle inflacionário, melhora o fluxo de pagamentos da nossa balança, isso também acaba equilibrando. E a economia, confirmando a expectativa de crescimento, confirma também o aumento da arrecadação federal. Aumentando a arrecadação federal, termina um pouco a pressão sobre o aspecto fiscal. Isso tudo traz um 2022 bastante otimista, não muda isso, né? Continua sendo otimista.
Então, resumindo tudo, falei um monte de coisas aqui para vocês, mas resumindo tudo, eu não acredito que aumento da taxa de juros mude alguma coisa na trajetória da nossa Bolsa de Valores. Continuo apostando como sendo o melhor investimento para 2021 e possivelmente 2022, e esse ajuste, na minha visão, foi necessário. Pessoal, espero que tenham gostado, deem seu like, compartilhem, assinem nosso canal e, como sempre, espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!